São 8h36, bom dia, boa viagem, bom fim de semana, à altura de receber em estúdio os nossos convidados. O Renato, a Bianca e a Patrícia representam o CAFAP, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Muito bom dia, bem-vindos ao estúdio. Falem-nos um pouco deste movimento. Muito bom dia, obrigado em primeiro lugar por nos receberem. Este movimento, portanto, em primeiro lugar, o Movimento ao Serviço da Vida, que é a instituição que acolhe esta nova resposta social, o Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental. Portanto, é uma instituição que tem mais de 30 anos e que tem desenvolvido o seu trabalho em Portugal e fora de Portugal e que desde fevereiro está implementado também em Torres Vedras, através da abertura deste Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, o CAFAP Crescer como Família. E é um centro de apoio a famílias em risco psicossocial, que integrem no seu agregado familiar crianças e jovens também elas em risco ou em perigo. Este movimento tem quanto tempo? Portanto, o CAFAP, enquanto Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, já existe há alguns anos no nosso país. Em 2013 é regulamentado através de uma portaria, mas aqui em Torres Vedras já existia um outro CAFAP de uma outra instituição, que abrange também um outro concelho, mas o nosso em Torres Vedras desde fevereiro de 2022. E como é que funciona a vossa intervenção? Ou seja, vocês chegam ao contacto com famílias com jovens ou em risco. Como é que funciona a vossa intervenção? Como é que vocês desempenham o vosso papel aqui, nomeadamente na nossa zona? Portanto, o nosso CAFAP tem uma intervenção em 4 concelhos. Nós estamos sediados em Torres Vedras, por ser o concelho que tem uma densidade populacional maior e por também ser aquele que, em termos de acompanhamento de famílias em risco psicossocial, também, em termos estatísticos, era aquele que apresentava o maior número de famílias em acompanhamento. Mas a nossa intervenção acontece também nos concelhos do Cadaval, Sobral e Lourinhã. A nossa intervenção acontece por via de uma referenciação que é feita pelas entidades com responsabilidade e competência em termos de matéria de infância e juventude, principalmente a equipa multidisciplinar da assessoria técnica ao Tribunal, que é uma equipa da Segurança Social e, portanto, no fundo, uma equipa que dá assessoria ao Tribunal de Família e Menores, que é outra entidade também com responsabilidade em termos de referenciação, e pelas CPCJs destes 4 concelhos. Obviamente, outras entidades têm também a oportunidade de fazer referenciações, desde os centros de saúde, às escolas, qualquer outra associação de cariz social pode fazer o encaminhamento. E a nossa intervenção surge desta referenciação, em que fazemos uma primeira avaliação diagnóstica da necessidade de intervenção da família, e depois, consoante aquilo que nos é referenciado, aquilo que é avaliado, as famílias são integradas em 3 modalidades. Uma primeira modalidade que é a preservação familiar, uma segunda modalidade que é a reunificação familiar e a terceira e última que é um ponto de encontro familiar. E depois há uma intervenção específica em cada uma destas 3 modalidades. E que é o interessante porque é aquilo que nós desenvolvemos em termos de trabalho. Mas, entretanto, falarei na preservação familiar muito rapidamente e as colegas falarão noutras modalidades. A preservação familiar, tanto precisamente como o nome indica, a perspectiva é preservar aquelas características, aquele contexto familiar, garantindo que há uma avaliação diagnóstica em que se percebe quais são as situações de risco psicossocial aquelas crianças e jovens estão sujeitas naquele contexto familiar, sempre numa linha de perceber quais são estas fragilidades e reverter essa situação de risco em fatores protetores e que garantam que a criança, quando está no seu contexto familiar, não é submetida a estas situações graves que comprometem o seu desenvolvimento, estabilidade e bem-estar emocional. Revertendo-se esta situação, evita-se então as retiradas e a integração em contexto de acolhimento, que é aquilo que é o objetivo principal. Esta preservação familiar faz através de uma intervenção intensiva, regular, continuada, de proximidade, sempre numa definição de intervenção num triângulo de responsabilidades, em que a entidade referenciadora tem responsabilidade em definir qual é a intervenção, nós pela nossa avaliação diagnóstica, mas o elemento mais importante na definição da intervenção é precisamente a família, porque a família está no centro da intervenção e é por via da família e por ela própria e para com ela que se consegue a mudança. Porque a família tem consciência, algumas vezes, daquilo que são as suas fragilidades, noutras não tem. O nosso papel é só
ajudar a perceber o que se passa e de que forma conseguem potenciar-se. Mas isso é feito, por exemplo, através de consultas, em que as famílias se deslocam e vão ter convosco? São vocês que vão à casa dessas famílias? Como é que isso se processa depois? Acontece principalmente nestas duas primeiras modalidades, a preservação familiar e a reunificação familiar, em que o nosso trabalho é muito em contexto domiciliário. Fazemos uma primeira abordagem e uma apresentação do nosso CAFAP em contexto de atendimento em gabinete, por também se reconhecer que é um contexto neutro, um contexto não evasivo, porque não estamos já na casa das famílias. Mas se precisamos de intervir com a família e para com a família e que ela esteja envolvida, trabalhar apenas em contexto de gabinete seria insuficiente. Precisamos de estar no contexto da família, numa integração comunitária para garantir que os resultados são aquilo que é a necessidade da família. Portanto, nós trabalhamos, temos inclusivamente um horário, digamos que administrativo, das 10 às 18, mas nós funcionamos de segunda a domingo num horário flexível que corresponde àquilo que é a necessidade da família de cada modalidade. Portanto, trabalhamos muito em visita domiciliária, em contexto domiciliário, para garantir que as mudanças são possíveis de acontecer porque estamos no contexto daquela família. E isto é transversal às três modalidades. No ponto de encontro familiar há um trabalho específico que a Patrícia explicará, em que esse sim é em contexto de gabinete e não em contexto domiciliário. Ok, Patrícia, vamos a isso então? Olá, bom dia a todos. Então, eu vou falar um bocadinho aqui de uma das modalidades do ponto de encontro familiar. Esta é uma modalidade, realmente, como disse o Renato, onde não é tanto o trabalho no domicílio, é mais em gabinete, porque o objetivo deste ponto de encontro familiar é a criação de um espaço neutro, idóneo, onde se possa trabalhar a gestão do conflito que existe na família. Aqui trabalhar aqui também quando há uma quebra, uma ruptura na vinculação entre pais, filhos, avós, e que no ambiente deles é difícil de restabelecer esta vinculação, não é? A vossa intervenção começa pelo gabinete ou pelo domicílio? Isto porque, tendo em conta que pode acontecer uma dificuldade acrescida num contexto familiar difícil, é importante perceber se a vossa primeira abordagem passa pelo gabinete ou pela visita ao domicílio. Passa sempre, ou idealmente passará sempre pelo gabinete, até porque este primeiro atendimento é um atendimento onde é preciso explicar às famílias quem é que nós somos, que as famílias nos possam conhecer, que possamos explicar que trabalho é que se pretende que se desenvolva. Portanto, e para não ser invasivo, como disse o Renato, exato. Sim, portanto, faz será todo sentido. Um trabalho inicialmente de gabinete, mas onde se explica também às famílias que se pretende e que elas tenham consciência que é importante conhecermos as dinâmicas delas, no espaço delas, como disse o Renato. É um trabalho difícil e muito meticuloso, ou nem por isso? Isto tendo em conta, eu olhando para a sociedade, porque é algo que eu desconheço completamente, mas fico com a sensação que me parece ser um trabalho extremamente difícil e provavelmente muito... está-me a faltar a palavra, e muito incisivo, é ou não é, Renato? Sim, quando se trabalha com pessoas, facilidade é o que não há. Portanto, o facilitismo não é um padrão neste tipo de intervenção. As famílias são desafiadas, portanto nós não falamos de famílias problemáticas, falamos em famílias em risco psicossocial porque é o que a portaria também faz referência, mas nós reconhecemos a família como uma família multidesafiada, na perspectiva em que é o contexto onde ela está integrada, foi a sua história de vida que provoca um conjunto de desafios às quais ela não consegue responder e, portanto, requer e precisa da intervenção por parte dos serviços. E, portanto, se interagimos com famílias multidesafiadas, esta é uma intervenção que é um desafio constante. Agrava que estamos no contexto das pessoas, onde temos que ter um cuidado ainda maior a garantir a reserva da intimidade da família, aquilo que são as suas dinâmicas, as suas motivações, os ritmos a que ela está disponível para a intervenção. É, sim, difícil, porque um processo de mudança é sempre um processo difícil. O tempo é sempre curto, na medida em que, se nós temos crianças e jovens em contexto de risco psicossocial, nós não podemos dar todo o tempo que a família precisaria para mudar, porque sobrepõe-se aqui ao respeito pela família
a garantia da proteção da criança e dos direitos das crianças. Portanto, nós respeitamos a família na sua intimidade, na sua privacidade, nas suas particularidades, mas sempre a puxar pela família para garantir que ela rapidamente consegue reverter esta situação de risco para a criança. Agora, efetivamente, é um trabalho muito minucioso, muito exigente, tem muito impacto porque tem a ver com as relações. Nós, no ponto de encontro familiar, por exemplo, trabalhamos também a supervisão das visitas de crianças com os seus pais, e há situações em que já não veem os pais há muito tempo ou que nunca estabeleceram relação, e nós temos que apoiar esta família a começar quase que do zero, e, em termos relacionais, e portanto isto tem muito impacto também em nós em termos pessoais, é muito emocional, porque falamos de histórias de vidas. Hoje a nossa história de vida é feliz, amanhã não sabemos, e portanto estas famílias passam processos também traumáticos de forma muito impactante, e obviamente estranho seria se não mexesse connosco também, e portanto sim, é um trabalho difícil. Por exemplo, nessa modalidade que a Patrícia estava a falar, o ponto de encontro familiar, já deve ter acontecido de certeza um elemento da família querer realmente esse encontro, querer apostar nesse vínculo e voltar a ter esse vínculo, e o outro elemento não querer. Como é que vocês resolvem isso? Como é que isso é feito? É assim, realmente nesta modalidade isso acontece com Pois, frequência. exato, eu imagino que sim. O conflito realmente é uma coisa que existe e que faz parte de qualquer relação, não é? Pode ser mais positivo, mais negativo, mas faz parte e de certa forma é o conflito que depois nos leva também, se for trabalhado de forma positiva, que nos leva depois também a que possamos crescer e modificar de forma positiva e melhorar aqui as questões. Realmente existe, portanto as coisas têm que ser trabalhadas, têm que ser trabalhadas, não é? Os pontos de vista têm que ser É aí que entra a tua profissão, não é? És psicóloga? Não, eu sou. Então Bianca. é a Bianca que é psicóloga, ok. Sim, eu sou educadora social e tenho formação em mediação familiar. A verdade é que as pessoas têm que querer mudar, não é? Nós não podemos forçar as coisas, não. Portanto, se não houvesse um que quer, outro não quer, e realmente se percebe que... No fundo é um processo motivacional e evolutivo. Exatamente. Que não há forma de... Não vale a pena, não é? Porque Claro. sem vontade... E perceber também estas razões, não é, destes conflitos, também faz com que se perceba como é que é a dinâmica da família e permite-nos realmente conhecer a dinâmica familiar e até... se calhar aquele sintoma, não é, que está ali a prevalecer e que tem ali um lugar na família, e é esse sintoma que nós podemos pegar, trabalhar e identificá-lo e interpretá-lo para que se possa perceber qual é até a função ao nível familiar e porque é que ele existe e naquele lugar. Vai permitir que realmente trabalhemos muito a nível individual também, não é? Aqui com cada elemento do agregado, mas a um nível familiar, perceber como é que a família se move, não é? nesta dinâmica, e para nós é muito importante porque só assim é que conseguimos ir realmente trabalhando cada área e cada componente aqui da vida familiar e às vezes até vai se espalhando aqui ao nível comunitário, ao nível escolar e isso acaba por ser muito importante porque conseguimos identificar e permite trabalhar aqui de forma muito direta, não é? Sim, claro. Falta falar um bocadinho da tua modalidade, não é? Da tua responsabilidade neste projeto. Nós acabamos por ter aqui responsabilidade nas três modalidades, não é? Mas de facto falta aqui falar de uma outra modalidade que é a reunificação familiar, e esta modalidade permite que a criança ou o jovem possa regressar ou ser integrado aqui no núcleo familiar ou numa pessoa idónea ou aqui em algum elemento da família que já se tenha percebido que seja aqui um elemento e um lar e um agregado positivo para a criança ou para o adolescente. Normalmente, estas crianças e adolescentes estiveram integradas ou em casas de acolhimento ou em acolhimento familiar. Já ao nível das instituições também já se estudou e já se percebeu aqui que essa integração pode ser positiva, que a criança acabou por até ter aqui um acolhimento que foi terapêutico e que também se conseguiu ir trabalhando a questão do trauma, a questão do maltrato ou simplesmente aqui a questão que originou o afastamento. A família também supostamente já está preparada para receber a criança ou o adolescente e nós fazemos um trabalho
muito próximo com a família. Conhecemos a dinâmica familiar, percebemos como é que é esta criança ou este jovem que está então a ser integrado, e criamos aqui um plano que é construído entre nós e a família para que essa integração seja aqui o mais salutar e positiva possível. Para isso, realmente, utilizamos aqui todas estas práticas que já foram faladas, ao nível dos atendimentos, das visitas domiciliárias, e o objetivo é fundamentalmente que haja aqui um exercício da parentalidade positiva, em congruência com as características e necessidades desta criança ou jovem, e num trabalho sempre muito próximo aqui, ao nível até comunitário, não é? Porque todas as respostas onde a família se insere e a criança ou o jovem são importantes de serem identificadas, de serem também conhecidas e trabalhadas para que esta integração ocorra de forma mais natural e positiva possível. Bianca, e há uma maior ou menor dificuldade nestas famílias difíceis, ou seja, carenciadas, em receber ajuda psicológica? Era por aí que eu queria entrar, porque fico com a sensação que às vezes é mais difícil de entrar com a tua especialidade não nas crianças, provavelmente nas crianças, porque oxalá que tenham um apoio contínuo, mas na própria família. Sentes essa dificuldade ou nem por isso? Nós trabalhamos com famílias com características muito diversas, quer no que diz respeito à condição social, económica, até aqui mesmo em termos de práticas parentais. As famílias têm características aqui mesmo muito diversas. De facto, a saúde mental ainda não é muito valorizada, não é? A nível global, e quando falamos na saúde mental e na necessidade de consultas de psicologia, aqui de um trabalho mais terapêutico, existe muitas vezes um tabu. No entanto, as famílias que normalmente chegam até nós sentem e percebem no seu dia-a-dia aqui estas dificuldades e este risco também que acaba por estar muito impregnado nas suas vidas, que pode ser também um risco de diversas formas, até porque há aqui uma abrangência muito grande, não é? Desta noção de risco. Mas muitas vezes quando de facto chegam até nós, eles próprios já nos pedem ajuda, não é? Eles sabem identificar o facto de a dinâmica não ser positiva ao nível relacional, estarem a ter dificuldades, e isso acabar por ter até uma influência muito negativa ao nível escolar, ao nível da saúde física e da saúde mental. Portanto, acabam por dar aqui uma grande importância ao trabalho terapêutico ao nível psicológico, e nós acabamos por ter esta facilidade, não é, de encaminhar para consultas de especialidade, de nós próprios também podermos ter a oportunidade de dar este apoio psicológico, e é recebido com bastante motivação. Ok, muito obrigado. Renato, quantas famílias acompanham neste preciso momento? Portanto, o CAFAP, em termos de oportunidade de acompanhamento, nós temos um acordo de cooperação com o Instituto de Segurança Social para 100 famílias, 55 em preservação familiar, 20 em reunificação e 25 em ponto de encontro familiar. Estamos então nos 4 concelhos, desde fevereiro, e à data de hoje, e nós distinguimos referenciações de admissões, à data de hoje temos 72 famílias referenciadas, 40 admitidas. Portanto, no fundo, nós, distribuído pelas 3 modalidades, pelos 4 concelhos, temos neste momento já 40 famílias em pleno acompanhamento, em que já realizamos vários atendimentos e visitas domiciliárias. Este diferencial tem a ver com, nós temos que formalizar a nossa intervenção com a família, portanto, há uma assinatura de um acordo familiar em que nós assumimos uma responsabilidade para com a família e ela assume a responsabilidade também para com a intervenção. E, portanto, conforme as referenciações vão chegando, nós vamos fazendo as admissões, mas neste momento temos 40 famílias em que há uma intervenção já plena e que, no fundo, mas temos aqui as restantes por admitir e continuamos, obviamente, abertos e disponíveis para receber novas referenciações de novas famílias que careçam da intervenção de um CAFAP. E podem contactá-los diretamente ou terá sempre que passar pela... Nós temos também a oportunidade de acolher a família diretamente, porque nós fazemos uma intervenção também de primeira linha, na medida em que temos uma competência de intervenção logo no início da situação-problema, em que não há necessidade de haver outros serviços já a acompanhar, não tem que haver uma medida de promoção e proteção. Portanto, a família ou qualquer cidadão reconhecendo que há uma família em situação de vulnerabilidade pode encaminhar, e nós fazemos a avaliação diagnóstica, a triagem inicial, e depois ou intervimos ou não há critérios de admissibilidade.
Por outro lado, as entidades podem recorrer a nós, quer por via de contacto telefónico, quer através do nosso site, através do preenchimento da ficha de referenciação. Se não houver competências em termos de informática para preencher a ficha de referenciação, nós fazemos a recolha da referenciação telefonicamente e começamos a intervir, porque reconhecemos que, obviamente, cumprir com o formalismo daquilo que é necessário, mas a importância é de responder às necessidades das famílias e, portanto, estamos próximos das famílias precisamente nesta perspectiva de chegarmos onde somos necessários à medida da necessidade. Muito bem, não sei se querem acrescentar mais alguma coisa Penso que tenha ficado por dizer. Assim, de repente, acho que foi isto. É um trabalho desafiante, tem sido um desafio para Torres Vedras. Só explicar que as famílias não têm que vir a Torres Vedras, embora nós estejamos sediados em Torres Vedras, não têm que se deslocar a Torres Vedras. Estamos em estabelecimento de parcerias com as autarquias locais e com as juntas de freguesia, no sentido de conseguir um espaço de acompanhamento e atendimento descentralizado, portanto, um espaço em cada um destes concelhos. Já temos essa situação garantida com o Concelho da Lourinhã, através de uma parceria com a Junta de Freguesia de Lourinhã e Atalaia, com a Câmara Municipal também de Sobral de Montagraça, através da utilização da Biblioteca Municipal. Neste momento estamos ainda em negociações com a Câmara Municipal do Cadaval, mas estamos muito convictos que rapidamente vamos conseguir estar também no contexto do Cadaval. As famílias estão a ser intervencionadas na mesma porque lá está. Deslocámos lá e resolvemos a situação no contexto das próprias famílias para garantir uma resposta adequada. Muito bem, Renato, Bianca e Patrícia, obrigado pela vossa Obrigada, visita. e obrigada pelo vosso Obrigado. trabalho Obrigado. e por aquilo que fazem. mesmo. Obrigado mais uma vez. On FM.